que o Eduardo Bolsonaro falou? Que nessa semana vai ter mais novidades. Muito provavelmente a Lei Magnitsky vai vir esta semana contra Alexandre de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes espera, obviamente, do governo que ele ajudou a colocar na presidência? Que ele saia em sua defesa. Não é isso que vai acontecer. As sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes. Mas que toda aquela história da proibição de entrada de cancelamento de vistos e proibição de entrada aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um pouco mais abrangente e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil. Não apenas ministros da Suprema Corte, mas parlamentares também, assim como as pessoas ligadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump acredita que BRICS busca minar interesses dos Estados Unidos, diz porta-voz. O presidente americano Donald Trump acredita que o BRICS busca minar os interesses dos Estados Unidos, por isso vê como uma medida necessária a possível imposição de uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem ao grupo. A explicação foi dada nesta segunda-feira pela porta-voz do governo, Caroline Leavitt. O presidente considera em geral que o BRICS busca minar os interesses dos Estados Unidos. É sua máxima responsabilidade colocar os interesses americanos em primeiro lugar, afirmou Leavitt a jornalistas na Casa Branca. Donald Trump anunciou no domingo que qualquer país que se alinhar com as políticas anti-americanas do BRICS deverá pagar uma tarifa adicional de 10%, uma política na qual não haverá exceções. E mais um líder americano sai em defesa de Bolsonaro. É isso mesmo. Donald Trump abriu o caminho para um grande levante internacional em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, novos apoios estão surgindo. A congressista americana Maria Elvira Salazar também se manifestou citando diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os socialistas radicais e juízes ativistas, como Alexandre de Moraes, estão usando os tribunais como armas para silenciar Jair Bolsonaro, porque temem a vontade do povo. Isso não é justiça, é um ataque político tirado diretamente do manual socialista. Em uma democracia, os líderes são escolhidos nas urnas, não removidos pela tirania judicial. Tirem as mãos de Bolsonaro. Fecha aspas, afirmou Maria Elvira Salazar. Atenção! Fontes seguras direto da Casa Branca dizem que depois da resposta do Lula em relação à ameaça de Donald Trump saiu correndo desesperado para o banheiro, está neste momento em posição fetal, tremendo, chorando e diz que não quer conversar com ninguém. Vamos falar sério agora. Lula respondeu. Não conseguiu, ele não se conteve, né? E obviamente ele foi lá no final do encontro dos BRICS, da cúpula dos BRICS, e respondeu. Só que antes, deixa eu te contar. Essa foi a reunião dos BRICS mais vergonhosa de todas. Não participou Irã, país terrorista, mas foi convidado por Lula. Não participou Rússia, não participou China. Ou seja, 90% do PIB não participou, não teve repercussão, ninguém ouviu o que esse povo tinha para falar. Lula falou sozinho e falou besteira. Inclusive disse que os BRICS tinham que se juntar e não usar os dólares e ir contra os Estados Unidos. Obviamente o Donald Trump reagiu. Aí o Lula, o grande Lula, foi lá e respondeu ao post do Donald Trump falando da perseguição do Bolsonaro. Vamos ouvir o que o nosso querido presidente do Brasil, Lula, teve a dizer. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar. Não tem coisa mais importante porque ninguém foi no BRICS. Ninguém quer saber o que foi definido no BRICS porque os grandes países não estavam aí. Do que isso? Esse país tem lei. O Brasil tem lei. Esse país tem regra. E esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Mas se tem uma coisa que esse país não tem, é um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa. Dê palpite na sua vida e não na nossa. Aí ele ainda publicou isso aqui no X dele, ó.
A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas, independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Mandando uma mensagem para o Donald Trump, né? Que o Brasil é um país livre, país com democracia, mas, de acordo com Lula, o Brasil não aceita interferência de líderes de outros países. Sim, Lula disse claramente. Só que, se nós formos olhar num passado não muito distante, a história é diferente. Lula pede liberdade para Cristina Kirchner após visitar a ex-presidente condenada por corrupção. A mulher foi condenada por corrupção, Lula foi lá, visitou ela, talvez ele não foi lá a tempo para poder resgatar ela para o Brasil. O Brasil virou paraíso de corruptos, né, internacionais. E tá ele aqui com um cartazinho Cristina Livre, né, deixando a entender que a Cristina está sofrendo perseguição na Argentina. Olha que curioso, é o Lula interferindo no nosso vizinho, a Argentina. Vamos não muito distante também. Governo deu asilo preventivo a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Aqui está ela do lado do Humala, condenada também por corrupção no esquema do Odebrecht, que é o esquema que o Lula fazia parte e, na verdade, liderou. Então, Lula trouxe uma pessoa condenada no avião das Forças Aéreas Brasileiras para ficar aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque ele não quer que ela testemunhe contra ele, porque o Lula também tá. Então, o esquema é uma interferência direta. Agora, lembra quando existia justiça no Brasil e os corruptos eram presos? Olha o que o Lula fez. Defesa de Lula protocola recurso junto ao Comitê da ONU para impedir prisão. Olha o Lula indo lá na ONU para impedir que ele fosse preso no Brasil por ter chefiado o maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Tá. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Que nessa semana vai ter mais novidades. Muito provavelmente a Lei Magnitsky vai vir esta semana contra Alexandre de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes espera, obviamente, do governo que ele ajudou a colocar na presidência? Que ele saia em sua defesa. Não é isso que vai acontecer. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui. Mauro Vieira afirma... Mauro Vieira é do Ministério das Relações do Itamaraty. Afirma que Alexandre de Moraes não é ditador e que a ameaça de sanções não tem cabimento. Aí se você for ver aqui, ó, olha o que ele fala. O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou à coluna que, caso o governo norte-americano baixe sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Brasil deve não dar importância, virar as costas e seguir. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara e dizer que está zangado? Aí, ó. Olha o Lula dando um pé na bunda do Alexandre de Moraes. Rapaz, que dia que você ia imaginar. O governo brasileiro já está dizendo o seguinte, ó, se vier sanção contra Moraes, eu não tenho nada a ver com isso, vou virar a cara e vou seguir. Tchau, Moraes, obrigado por ter se destruído a sua reputação, por ter se arriscado tanto em nome da esquerda e do PT, perseguindo as pessoas da direita. Nós já não temos mais necessidade de você, vamos jogar fora como um papel higiênico usado. Basicamente essa é a declaração do governo depois dessa tweet do Lula. Do Trump. E o Lula dizendo que não se deve interferir em outros países, sendo que ele fez isso ao longo da sua história inteira, inclusive financiando outras ditaduras, como a ditadura de Cuba, no período dos mais médicos. Lembre-se disso? Ele ajudou a financiar a ditadura de Cuba, ajudou Hugo Chávez, ajudou os piores ditadores do mundo a chegarem onde eles estão hoje. Mas tudo bem, quando é para interferir e resgatar a decência no Brasil, não pode. Ana, começo com você. Pegue a pipoca, porque o clima esquentou. Ana, rapidamente, quando o presidente Donald Trump publicou na rede social, já mandou no nosso grupo. Enfim, na sequência, Jair Bolsonaro respondeu. Lula ficou ali meio perdido, mas fato é, Ana, que é a primeira vez aí desde janeiro, quando Donald Trump tomou posse, que veio uma defesa pública, bem enfática aí, de Donald Trump em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quando ele termina, inclusive, a mensagem dizendo: deixem Bolsonaro em paz. Paula, vamos lá. Alguns pontos. Primeiro, o presidente americano, a Casa Branca, o Departamento de Estado, Marco Rubio, todos estão olhando para o Brasil
como eu venho dizendo, nesse contexto maior das relações do Brasil com países como o Irã, os navios iranianos, mas também todas as atrocidades cometidas contra a liberdade de expressão, principalmente a americanos aqui nos Estados Unidos, em solo americano. Falamos sempre daquelas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes, e todas essas frentes, Paula, isso que a gente precisa entender no Brasil, que muita gente fica falando, como o Lula agora acabou de repetir, né? Deixe o Brasil em paz, a soberania do Brasil. Não estamos falando da soberania do Brasil apenas, estamos falando de avanços dos tentáculos ditatoriais, de regimes totalitários, como o que nós temos presenciado através das canetadas do Alexandre de Moraes em solo americano. Isso é uma coisa. Assim que eu vi a publicação, que eu coloquei lá no nosso grupo, eu dei os meus telefonemas aqui, e um nome que eu ouvi bastante, viu, Paula? Bastante, foi o de Eduardo Bolsonaro. O trabalho que Eduardo Bolsonaro, especificamente Eduardo Bolsonaro, tem feito aqui, mostrando o que está acontecendo no Brasil, com provas, documentos, vídeos, tudo isso alinhado. Se a gente voltar a fita para 2024, os Twitter Files no Brasil, aquele relatório da Câmara também já voltou à mesa de vários congressistas republicanos. Ali contém informações muito preciosas nesse quebra-cabeça chamado Brasil. E aí, Paula, o que acontece? Muita gente perguntando, e as sanções Magnitsky, as sanções Magnitsky? O que eu senti, ninguém me confirmou nada, assim, bateu o martelo, mas o que eu senti pelas conversas é que as sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes. Mas que toda aquela história da proibição de entrada de cancelamento de vistos e proibição de entrada aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um pouco mais abrangente e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil. Não apenas ministros da Suprema Corte, mas parlamentares também, assim como as pessoas ligadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Logo em seguida, a deputada Maria Salazar, que é uma das que assinam a lei No Censors in Our Shores Act, ou seja, sem censores nas nossas costas, e que o nome do ministro Alexandre de Moraes está nessa lei, ela também, e ela segurou numa sessão a foto do ministro Alexandre de Moraes, quando o jornalista Michael Shellenberger foi questionado no Congresso, ela foi para o X e disse o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os socialistas radicais e juízes ativistas como Alexandre de Moraes estão usando os tribunais como arma para silenciar Jair Bolsonaro porque temem a vontade do povo. Isso não é justiça, é um ataque político tirado diretamente do manual socialista. Em uma democracia, os líderes são escolhidos nas urnas, não removidos pela tirania judicial. Tirem as mãos do Bolsonaro. Portanto, Paula, esse círculo vai se fechando porque as coisas acontecem talvez não na velocidade com que os brasileiros desejavam, mas de uma maneira bastante sólida e agora muito, muito embasada em provas, depoimentos, testemunhos, vídeos. Lembrando que, assim como o presidente Donald Trump tweetou, ele passou por isso. Ele passou por essa perseguição política, só que aqui todas as tentativas de tirar o nome do presidente, então candidato Donald Trump, das cédulas, todas as tentativas esbarraram numa Suprema Corte justa, séria e que não tem políticos, tem juízes. Silvia, Ana tocou num nome
de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos. Ele também se manifestou sobre essa declaração do presidente Donald Trump e disse que essa manifestação do presidente é apenas o primeiro passo. Segundo Eduardo Bolsonaro, a perseguição política não atinge apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também familiares e apoiadores. E o recado, que a questão vai para além somente de Jair Bolsonaro, mas também os seus familiares e os seus apoiadores. Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa perseguição. Tá, então, a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro e, claro, as pessoas estão na expectativa agora se essa manifestação do presidente Donald Trump é um aceno para as possíveis sanções aí que estão a caminho, Silvio. Sim, Paulo, acho que a Ana fez um comentário, foi aos pontos necessários sobre a aplicação, sobre a possível sanção em relação ao Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, sobre a participação, a presença do deputado Eduardo Bolsonaro, que precisou se afastar do seu mandato, ir aos Estados Unidos para tentar mostrar ao mundo, mostrar à América o que é praticado no Brasil, violação de direitos humanos, uma onda de censura, uma escalada de censura e principalmente a perseguição a um espectro político da direita no Brasil. A direita quando o presidente Lula, inclusive, fala o que fala em relação à manifestação de Donald Trump, ele diz: neste país existe lei, neste país existe regra. A regra para quem? A regra só vale para um lado. Já foi o tempo no Brasil em que existia justiça, que a espada da justiça pendia para os dois lados de forma igual, de forma unilateral. Agora não. Agora a coisa é muito diferente. Então é um trabalho importante, é uma manifestação contundente e incisiva do presidente dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Então eu acho que esse é também o ponto central. É a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos, acho que o Augusto vai complementar esse raciocínio, nós falávamos antes do programa, nas nossas reuniões aqui na casa, sobre esse ponto. Portanto, eu acho que o mundo passa a prestar ainda mais atenção no que está acontecendo no Brasil. E é uma questão de tempo em relação às sanções. Eu acho que tudo tem seu tempo. Os Estados Unidos levam as coisas à letra da lei. Lá a Constituição é coisa séria. A primeira emenda sobretudo. E é a lei deles, é o país deles. Então não tem nada a ver com soberania nacional. Eles estão agindo conforme a carta lá prega. Só isso. Esse é o ponto central. E acho que o Augusto vai complementar nesse sentido. É a primeira vez que o presidente americano, pelo menos que eu tenho memória, Augusto, se manifesta nesse sentido. Sem dúvida. Não há precedentes. Não há precedentes. Todos os presidentes americanos eram tratados pelo Brasil, todo o governo americano, como o aliado natural. Sobretudo depois que se configurou a Guerra Fria, você tinha de optar. Então, você tinha a União Soviética, tinha o bloco, o Pacto de Varsóvia, era a face militar disso aí, e o Brasil era um aliado permanente dos Estados Unidos. Eventualmente, no governo militar, você teve algumas rusgas. Por quê? Porque o governo militar o governo americano, em alguns momentos, ele ficou incomodado com os excessos aí cometidos, torturas cometidas aí nos porões, por bandidos que agiam também à margem até das regras do governo militar, e só. Agora, quando eles agiam dessa forma, quando eles pressionavam o governo brasileiro, era por quê? Porque eles defendiam a democracia. E numa democracia não pode haver tortura, ponto. Eles sempre deram aqui o norte que apontava para a democracia. Por que você está tendo agora esse descompasso? Porque o Brasil não é uma democracia. O Brasil não é uma democracia. Você tem a esquerda americana, você tem críticas, o presidente Trump teve de enfrentar processos, críticas, então eles falam o que querem, os americanos. Os jornalistas escrevem o que querem, ninguém é ameaçado. E o Brasil
Se você pega o Brasil, digamos que o cenário, nós estamos revendo o cenário da Guerra Fria. De que lado está o Brasil? Está parecido com o quê? Com o lado dos soviéticos, que acabaram na Rússia. Agora, com a mesma mania de grandeza, eles tinham e com muito mais poder. Hoje a única superpotência militar do planeta só tem uma. É a superpotência americana, estadunidense e tal. Não tem esse negócio, não. Agora, por que você tem esse alinhamento natural? Porque os Estados Unidos, mesmo que eventualmente eles escorregassem aqui e ali, os Estados Unidos, eles simbolizam a democracia. É um sinônimo de democracia aquele país. Enquanto na União Soviética você sempre teve o absolutismo. O Putin, ele tem os métodos usados o pelos czares, o Putin da vida aí não é muito parecido, não é muito diferente do que você tinha na Rússia da família real. Eles acham que são donos de regiões que não pertencem. Agora, os Estados Unidos, você tem estados aí que aderiram aos americanos, querem ser americanos. O brasileiro, na Segunda Guerra, ia ficar do lado de quem? Pois é. Na matinê, eu me lembro que nos comícios lá em Taquaritinga, quando a gente queria dizer que um cara era do contra, ele falava, o cara torce para os índios, pô, não torce para a cavalaria americana. É uma visão simplista, claro, mas mostra que em casa você já ouvia o que é uma tradução da realidade americana. Mas eles acabaram com os índios, tá bom. Aí você torce para os índios. Sabe, é uma coisa que vem, como vem, mudam as estações. E o cara que ficava contra os americanos antes era tido como o cara do contra. E hoje isso se dá também. Essa turminha reunida no Rio para falar mal dos Estados Unidos, por que eles não declaram guerra aos Estados Unidos, que é o sonho deles? Façam isso. Façam isso, vão destruir o imperialismo yankee, o imperialismo... como é que é? Estadunidense. Selvagem, o capitalismo selvagem estadunidense. Está aí. A Ana, ela se sente livre, vivendo num país democrático, sem se preocupar com injustiças malucas onde? Quando ela está aqui ou lá? Certo, Ana? A gente, eu insisto, quando eu fui para Cuba, você sente na pele a opressão. A ausência de liberdade, ela impregna o ar, pô. Você sente que há vigilâncias, há tudo. Onde é que isso se manifesta hoje? Aqui. Aqui, quem está precisando de um banho de democracia, tá? Quem caiu com tudo nesse pântano opressivo é o Brasil. Conduzido pelo Supremo com a alegre cumplicidade de um dos seus beneficiários, Lula, o ladrão.